Olá, meus lindinhos! Hoje vamos dar prosseguimento aos nossos assuntos do segundo bimestre. Nas nossas aulas anteriores, falamos a respeito do artigo de opinião, corrigimos a atividade e hoje vamos falar de poesia, que vocês encontram aí no seu livro também do segundo bimestre. Mas antes que a gente fale de poesia, é necessário que a gente faça a diferença entre o que é poema e poesia. Vejam bem, a poesia é caracterizada como a emoção. A poesia em si, na verdade, é o aspecto imaterial do texto. A poesia ela pode estar presente em diversos gêneros textuais, em diversas situações, como poemas, canções, textos narrativos até, peças publicitárias, pinturas, filmes, enfim, nos mais variados tipos de texto, nas mais variadas situações, como já falamos anteriormente. Já o poema é um gênero textual com características de estrutura própria. Vejam bem, poesia é emoção, poesia é sentimento. Já o poema é que é o texto em si, com aquela estruturazinha que a gente muito bem já conhece, que a gente vê e produz e lê e interpreta desde o fundamental menor. A estrutura do texto em questão aqui, no caso o poema, se dá da seguinte forma, e vamos analisar algumas características então a seguir. Primeiro, sujeito poético, também chamado de eu lírico, que é quem fala sobre as experiências, os sentimentos, as vivências, é quem fala no nosso texto. Quem fala no poema é aquele que eu chamo de sujeito poético ou eu lírico. Verso, uma outra palavrinha aí, bem fácil, que vocês com certeza já conhecem. O verso é cada uma das linhas que fazem parte do poema. E aí a gente tem um exemplo de Mário Quintana, de um poema que diz: se tu me amas, ama-me baixinho. Cada linha de um poema corresponde a um verso. E a estrofe? Bom, a estrofe é o conjunto de versos separados com espaço em branco. As estrofes podem ser monósticas, dísticas, tercetas, quadras, quintilhas, sextilhas, sétimas, oitavas, nonas e décimas. Percebam que a classificação dessas estrofes vai se dar dependendo da quantidade de versos que há presente nelas. E aí a gente tem um pequeno poema de Mário Quintana, que na verdade não está completo aqui, mas serve perfeitamente para exemplificar o que queremos. Canção do amor imprevisto. Eu sou um homem fechado. O mundo me tornou egoísta e mau. E a minha poesia é um vício triste, desesperado e solitário, que eu faço tudo por abafar. Mas tu apareceste com tua boca fresca de madrugada, com teu passo leve, com esses teus cabelos. Percebam que a gente tem um espaço aqui entre essas duas escritas aqui, entre as estrofes. Logo, eu tenho duas estrofes aqui nesse excerto, nesse trecho, nesse pedacinho de poema que eu trouxe para vocês. Então, a estrofe é essa organização, esse conjunto de versos. Outro ponto importante ainda é a rima e a métrica, toda vez que se fala de poema. A rima é todo som semelhante apresentado no final dos versos. As rimas acompanham um esquema rimático e podem ser emparelhadas, cruzadas, interpoladas. Os versos que não rimam são chamados de versos soltos, ou versos brancos, ou versos livres. Rima, som aproximado. Quando eu falo de flor, dor, amor, cor, isso é rima. Eu tenho esse som aproximado. Essa rima geralmente ela se dá no finalzinho dos versos, mas ela também pode acontecer no interior dos versos. É uma característica importante do poema, mas não é uma característica obrigatória, porque uma série de poemas existem e são escritos até hoje que não apresentam rimas. E tudo bem, não tem o menor problema. Já a métrica diz respeito à medida do verso, ou seja, o número de sílabas métricas
gramaticais. Na verdade, essa questão de sílabas métricas e gramaticais são coisas diferentes. A gente sabe muito bem como se faz uma divisão, uma separação silábica, mas a divisão métrica, a sílaba métrica, é uma outra coisa. É a divisão pelo som. Ou seja, nem sempre a sílaba métrica é exatamente a mesma sílaba gramatical. Mas o que importa no fim das contas é a emoção, é tudo aquilo que a poesia pode nos transmitir, seja através de música, filme, dança, publicidade ou mesmo do nosso amado poema. Crianças lindas do meu coração, para vocês essa semana fica a atividade do livro da página 14, anotem aí direitinho, tá? Da página 14 até a nossa página 18. E assim eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Grande abraço, tchau, tchau.